Meu avô tem colega chamado Daniel, velho conhecido dos tempos que os dois trabalhavam juntos na roça. Hoje em dia ele já mora distante da nossa cidade. Numa época em que Daniel e meu avô estavam trabalhando juntos numa roçada, haviam boatos dos boia fria de que o milharal, que ali perto ficava, era assombrado. Então por isso todos os dias quando o relógio marcava 5 horas, Peãozada já arrumava as coisas e iam embora antes do sol se pôr. Daniel era metido a corajoso e não acreditava em assombração. Certo dia ele estava trabalhando na empreitada e o trabalho não tinha rendido muito, porque meu avô não pôde ir pro serviço naquela ocasião. Então Daniel resolveu ficar até mais tarde, já que era ele quem tinha pego o serviço de empreitada. Quando marcou 5 horas no relógio, os camaradas foram embora. Daniel estava sozinho na roça. Depois de um tempo a mais de serviço, escureceu. Então ele resolveu ir embora. Para ir para casa, o caboclo precisava andar 4 quilômetros a pé, e de quebra era necessário passar pela estrada do milharal que diziam ser mal assombrado. Daniel estava totalmente encorajado e não acreditava em nada do que o povo dizia. Então ele arrumou as coisas e começou a caminhar pela estrada escura, um pouco iluminada apenas pela lanterna que usava. Depois de andar uns 200 metros pela estrada, era a volta. Era por volta de 8 horas e 30 minutos da noite. Daniel começou a ouvir passos atrás dele, mas quando olhou para trás não viu ninguém. Continuou andando e os passos novamente foram ouvidos. Agora parecia o barulho de vários passos de pessoas andando. Daniel olhou para trás de novo, clareou com a lanterna e não viu nada. Quando olhou para frente viu de relance um vulto entrando no meio do milharal. Nesse momento ele sentiu um arrepio na espinha. O vento começou a assoviar e a balançar as folhas dos pés de milho, e então Daniel apressou os passos. De repente o vento para, tudo fica em silêncio. Daniel se acalma e continua caminhando, agora mais tranquilo. Uns 5 minutos depois ouve-se um barulho no meio do milharal, como se foices e facões estivesse a cortar os milhos. O barulho foi se aproximando de Daniel, então ele começou a correr. Nisso, começou a ouvir os passos ouvidos. Ele nem fez questão de olhar para trás, apenas continuou a correr. Daniel estava correndo e parou bruscamente ao se deparar com um sujeito estranho à sua frente, um pouco distante. O cara estava parado na estrada, de pés no chão, roupa maltrapilha, todo cheio de hematomas pelo corpo, com um pano cobrindo rostos, e estava sem as mãos. Daniel tentou falar com ele, mas ele não respondeu nada e veio em sua direção. Nessa hora surgiram do meio do milharal cerca de 4 homens com foices e facões, usando chapéus enormes que escondiam seus rostos, vindo em direção a Daniel. Então ele pensou em voltar para trás. Depois de correr muito, Daniel chegou até uma cerca e a atravessou, deixando o milharal. Correu mais um tanto, agora por um pasto, e chegando num ponto parou e olhou para a plantação de milho, totalmente arrepiado e assustado, e viu crianças cheias de luz em volta pedindo ajuda, mulheres e homens todos desfigurados e judiados, com uma certa luz ao seu redor. Como se fossem almas, todos correndo e aqueles homens com facões e foices na mão, que ele tinha visto na estrada, estavam correndo atrás dessas almas. Assim Daniel definiu eles. Esses perseguidores eram rodeados por um envoltório negro, como se fossem espíritos do mal, e Daniel não quis ficar ali para ver o desfecho da cena. Andou por mais um tempo e chegou na casa de um amigo, já que tinha perdido o rumo da própria casa. Contou o acontecido, e o amigo disse que realmente o milharal era assombrado, e em plantação de cana, onde muitos trabalhadores foram explorados, torturados e muitos foram mortos pelos patrões, até mesmo as crianças, filhos e filhas dos empregados, foram mortas pelos capatazes da fazenda, e desde então o local ficou com fama de mal assombrado, porque havia ali uma grande carga espiritual negativa. Então Daniel contou tudo isso ao meu avô, e os dois não voltaram mais a trabalhar nesse lugar.